Olá, bem-vindo por aqui. Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você está aqui para uma aula de integração do sistema digestório, respiratório e circulatório. Quando a gente fala de integração, eu quero mostrar para você que esses sistemas eles estão interligados, que para o funcionamento deles, um precisa do outro. Mas antes, para você entender essa conexão entre eles, eu quero que você lembre cada um deles. Vamos começar relembrando o sistema digestório. Quando eu falo de digestão, a ideia é que eu pegue macromoléculas, coisas grandes, e torne em coisas pequenas. Então, eu estou ali ingerindo meu pão, minha carne, minha fruta, eu estou ingerindo moléculas grandes, macromoléculas, e que no meu trato digestório, elas vão reduzindo até se tornar pequenas moléculas, a ponto de serem absorvidas. E aí sim, rolou a digestão. Se você está com algum problema nesse processo, está com uma má digestão, aquilo que você está comendo não está conseguindo ser digerido ou não está sendo absorvido, temos um problema nesse meio de caminho. Mas quem são os componentes do sistema digestório? Os componentes são, vamos começar pela boca, né? Tá aqui o Teobaldo, que é meu parceiro de aulas lá no canal Mais Ciências. Começar pela boca. Dentes, língua, saliva, todos eles muito importantes para reduzir esse material que a gente comeu em pedaços menores, para iniciar a digestão química com a enzima amilase salivar que tem na saliva, então é super importante. Começou na boca, vai descer então aqui para esse tubinho, mostra para eles o tubinho, mostra para eles aqui. Esse tubinho em azul aqui que vai descer o alimento, vai descer pelo esôfago, em movimentos chamados movimentos peristálticos, mesmo que você esteja deitado, ele vai descer, movimentos peristálticos. Esse alimento, então, que foi descendo, chegou aqui no estômago. Nesse estômago vai ter digestão química? Vai, tem enzima aí que vai digerir proteína, tem o suco gástrico para ativar essa proteína, que é a pepsina, que vai digerir proteínas. E depois desse alimento, que já não é mais agora um alimento, né, já virou um bolo alimentar, ele vai descer para o intestino. Intestino delgado, onde ele vai receber muitos sucos. A missão principal do intestino delgado é adiantar a digestão. Então vai rolar aqui digestão de proteínas, digestão de carboidratos, digestão de lipídios, digestão de ácidos nucleicos como DNA e RNA. Mesmo feijão, arroz que você come tem DNA e RNA. Então aqui no intestino delgado, além dessa digestão, também vai acontecer a absorção. É daqui que esses nutrientes vão cair na corrente sanguínea. Olha a integração aí, que se chama circulatório, se chama cardiovascular, cai na corrente sanguínea, se espalha por todo o corpo e vai para as partes de interesse. Então, no intestino delgado, que é um intestino longo, tem muitos metros aqui, vão ser recebidos aqui a bile produzida aqui, ó, no fígado, não tem enzimas, esse suco vai ajudar a emulsionar a gordura para aqueles blocões de gordura daquela batata frita que você comeu, daquelas bolotonas de gordura, elas vêm então se separar aquele óleo todo para que as enzimas possam atuar e vão ter enzimas aqui, então a bile. Um outro suco é o suco entérico, produzido pelas paredes do próprio intestino. E também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, o pâncreas está escondidinho ali, cheio de enzimas também, que também traz ali o bicarbonato na sua composição, que faz com que o pH desse ambiente aqui do intestino seja um pH básico. pH é um ponto importante quando a gente fala de digestão, porque enquanto na boca eu tenho um pH neutro, no estômago aqui eu tenho um pH ácido, porque tem ácido clorídrico, no intestino delgado um pH básico, pelo conteúdo do suco pancreático. Então tem enzima à beça, todo mundo trabalhando. Uma quebra proteína, outra quebra tipos diferentes de aminoácidos, outra vai quebrar tipos de carboidratos. A amilase pancreática vai quebrar amido, mas eu tenho outras carboidrases aí, e quebra DNA para cá, quebra todo mundo trabalhando. Até que eu quebrei em partículas tão pequenas, em micromoléculas, que elas vão ser absorvidas. E o que não foi absorvido, o resto aqui no intestino grosso, né? Aqui a alça ascendente, transversa, desceu. Intestino grosso vai ter, então, a formação do bolo fecal com esses resíduos. Tem algumas bactérias aqui também. Formou o bolo fecal, famoso número 2, vai ser eliminado, então, aqui pelo ânus. Tá, legal. Relembrei o sistema digestório. Mas e o respiratório? Quando eu falo de respiratório,
Eu já comecei a ver o link ali, né, entre o digestório e o cardiovascular, o circulatório, porque esses nutrientes, eles têm que cair na corrente sanguínea. Então, para chegar no alvo, eu preciso de sangue e de vasos sanguíneos, então eu preciso do sistema circulatório. Mas e o respiratório? Quando eu falo de respiratório, é claro que você sabe a importância, respirar para quê? Só para se manter vivo, coisa pouca. Teobaldo, a gente não sabe se está rolando, se não está rolando, né, Teobaldo? Mas repare que ele tem aqui. Ele tem os seus pulmões, então essa respiração, ela vai começar nas narinas, fossas nasais. Teobaldo não tem mais a estrutura aqui, mas tem os furinhos, ó, para entrar o ar. Então vamos considerar que está entrando um ar aí, né? Essas fossas nasais já vão iniciar, nessas fossas nasais já vão se iniciar uma filtração, uma umidificação desse ar. Então nós temos pelos, temos muco para segurar poeira, sujeira. Esse ar, então, ele vai entrar. Ele vai passar o caminho, né? Ele vai passar ali pela faringe, que é um caminho comum, tanto para o alimento quanto para o ar. Então, quando você engole, passa pela faringe, o ar também passa. Quando eu falei lá do digestório, será que eu falei da faringe? Antes dele cair no esôfago, ele passou pela faringe, né? A curvinha ali. E aí, no caso do respiratório, passado a faringe, ele vai descer, então, pela laringe. A laringe, né? Aqui fica um pouco difícil assim ver a distância, né? Mas o tubinho tá aqui da laringe. E a laringe, ela vai ter uma aberturinha ali, que é a epiglote, né? Quando o ar vai passar, abre. Quando a comida vai passar, fecha. Quando você tá inventando de falar e comer tudo junto, engasga, né? Aquele desespero, porque caiu um grão de arroz, de feijão, de saliva na laringe. Não pode ir para nada que não seja ar no seu pulmão. Então, a laringe, desceu a laringe, desceu. Essa laringe, ela chega, então, aqui na traqueia, que é aí um tubo cartilaginoso, firme, ondulado. Então, laringe, traqueia, você consegue sentir aqui a traqueia. E da traqueia vai se ramificar em brônquios e bronquíolos, já dentro do seu pulmão. Tá aí o pulmão de Teobaldo, azulzinho. Na extremidade desses bronquíolos estão os alvéolos pulmonares. Neles, nos alvéolos pulmonares, é que vai rolar a troca gasosa. Essa troca gasosa permite justamente com que eu pegue o oxigênio, que eu estou capturando aqui, ó, pelas minhas narinas, e que sejam levados esse oxigênio para o sangue. Eu tenho capilares sanguíneos, vasos muito fininhos, nesses alvéolos pulmonares, e que vai rolar ali uma troca gasosa, a hematose. O oxigênio que eu absorvi aqui, ó, pelas minhas narinas, ele então vai para a corrente sanguínea, e o gás carbônico, que está rico lá no meu corpo, que todo mundo trabalhou bastante, as minhas células trabalharam bastante, produziram bastante energia, e teve esse resíduo que é o gás carbônico, ela chega ali, vai ser, então, do vaso sanguíneo, volta para o pulmão, e do pulmão eu elimino. Inspiração, expiração. Na inspiração, eu tenho, então, a entrada desse oxigênio, e na expiração, a saída do gás carbônico. E essa troca foi feita onde? Nos alvéolos pulmonares, onde do alvéolo, a troca gasosa com um vaso sanguíneo, que é parte do sistema circulatório. Para eu inspirar e expirar, eu tenho aqui um movimento, eu tenho alguns participantes, e os essenciais participantes são o diafragma, que é um músculo que está atravessado aqui. Ele que vai ficar, quando eu inspiro, eu contraio ele, e ele desce. Quando eu expiro, eu relaxo e ele sobe. Então, eu tenho o trabalho desse diafragma contraindo nessa minha inspiração. Então, na inspiração, eu vou contrair meu diafragma, eu contraio os meus músculos intercostais, aí essa caixa torácica também está fazendo aí o trabalho de expandir para o ar entrar. E depois, para sair, eu relaxo tudo, reduzo essa área e o ar sai. Assim, bacana, então, respiratório já vi ali. E quando eu falo do sistema circulatório, ou também chamado de cardiovascular, eu estou falando dele, cardio, coração. Tá o coraçãozinho de Teobaldo aqui, guardadinho aqui no meio, ó. Aqui uma bandinha vermelha aqui que você tá vendo. Cardio, então, de coração. E vascular, de vasos sanguíneos. Estou falando de veias, que são os vasos que trazem o sangue do corpo para o coração. Trouxe para o coração é veia, com uma menor velocidade, com bem menos pressão. Tá vindo lá do seu pé para cá, tá subindo.
E também tem as artérias. As artérias são vasos que saem do coração. E se saem do coração, saem com muita pressão. Tem uma parede muscular significativa. E eu tenho ali vasos fininhos, que são os capilares. Lembra aí de cabelo, né? Vasos fininhos, capilares. Que vão ser, então, vasos com uma parede bem fininha, uma camadinha só de célula, que vai rolar uma troca aí. Então, eu tenho veias, eu tenho artérias, mas tenho veias mais finas, também chamadas de vênulas, tenho artérias mais finas, as arteríolas, e aí vão ser nesses vasos que esse sangue ele vai circular. Aquilo que você comeu no digestório, que absorveu lá no teu intestino delgado, tem que cair na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea que vai espalhar aí por veias e artérias, que vai espalhar por todo o corpo. E manter as funções, todo mundo que precisa do nutriente vai chegando aí. As células precisam de glicose, é nesse sangue que vai espalhar. Então, eu preciso de nutrientes para minha unha, para minha pele, para o meu cabelo. Esses nutrientes vão ser espalhados pelos vasos sanguíneos, pelo sangue que está contido nos vasos sanguíneos. Respirei, peguei meu oxigênio. Esse oxigênio precisa chegar em todas as minhas células. Elas estão vivas porque elas estão fazendo respiração celular. Tem que chegar lá. E como é que chega? Chega pelos vasos sanguíneos, vai chegando aí, veias. Então, saiu artérias do teu coração. Teu sangue bombeado com força, com pressão. Sangue rico em oxigênio que sai do coração. Esse oxigênio que foi capturado pelo respiratório. Olha o trabalho em conjunto, olha a integração. E vai ser espalhado para chegar em todas as células do corpo, para mantê-las vivas. E o gás carbônico, liberado como resíduo dessa respiração celular, ele vai ser capturado e vai ser trazido, então, pelas veias. Percebeu a integração? Então, você conhecendo cada um deles, o digestório, o respiratório e o cardiovascular ou circulatório, você consegue ficar claro para você essa integração. Foi um prazer ter você por aqui em mais uma aula e até a próxima. Tchauzinho!